Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast, o Remo Podcast. É isso aí, o podcast que quer te ajudar a movimentar o reino de Deus, porque Deus vai direcionar o barco, mas você tem que remar. E hoje a gente está aqui, temos a honra de receber um homem que carrega não só autoridade espiritual, mas também muita responsabilidade na condução do reino. O que ele faz, Matheus? Ele lidera em um campo de diversas igrejas, tem impactado gerações, ainda é desenhista, técnico e bacharelado em teologia e psicanalista, cara. E pós-graduado em psicanálise. Isso. Ele também é graduado em conciliação e mediação. Ele é pastor-presidente do Ministério Adeja, meu pastor. Estamos recebendo aqui o pastor Antônio Lisboa. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus para todos, para vocês aqui da mesa e para todos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar, porque com toda certeza o que está acontecendo aqui vai continuar vivo nas redes e eu me sinto agradecido e grato a Deus por poder estar com vocês e poder falar, conversar e dialogar a respeito do reino de Deus. Que bênção. Então, antes de começar, eu queria que o meu pastor fizesse uma oração. Amém. Tudo com o pastor começa com oração e com Bíblia. Estamos prontos para isso, tá bom? Amado Deus e querido Pai, somos gratos ao Senhor. Podermos estar, Senhor, neste lugar que abre suas portas e poder participar, Senhor, deste momento onde nós vamos falar e transferir, Senhor, tudo aquilo que temos vivido, temos recebido da Tua parte e temos, ó Senhor, como bagagem, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, que tem se estendido, Senhor, de geração a geração e tem chegado a nossa. E eu me sinto, Senhor, feliz por fazer parte deste tempo e ter, Senhor, a honra de poder servir o Teu reino. Ajuda-nos, ó Senhor, com a Tua doce e maravilhosa presença, para que nunca falte em nada daquilo que propusermos a fazer a unção da Tua graça, a Tua doce e gloriosa presença do Santo Espírito do Senhor. Nós Te louvamos e pedimos, fica conosco. Amém. Amém, graças a Deus. Então, já para a gente começar da play, a gente sabe que todos nós, pastor, tem a vida de pastor-presidente e tal, mas a gente sabe também que fora disso existe um Antônio Lisboa, fora disso. A gente passou agora por um momento que a gente ficou sem nosso pastor 4 dias e ele também sem a gente, sem nenhum contato, sem nada. Então a gente queria começar perguntando quem é Antônio Lisboa quando ninguém está vendo? Isso é interessante, essa pergunta, porque geralmente as pessoas que se aproximam de pessoas que caminham mais próximo de nós, chegam a perguntar para essas pessoas mais próximas, quem é o pastor Toninho fora do altar? Quem é o pastor Toninho fora da igreja? E elas ouvem sempre, o pastor Toninho é a mesma pessoa, porque Deus não espera que o seu reino, o serviço da sua casa, nos torne uma pessoa diferente. Ele quer que nós sejamos, tanto em casa, como na igreja, como no trabalho, como no colégio, na faculdade, na sociedade, a mesma pessoa. Porque não dá para ser duas pessoas, não dá para ter dois modos, dois comportamentos, se nós vivemos uma só fé, um só amor, um só Deus, uma só graça. Então temos que ser uma só pessoa. E isso nós temos lutado para poder deixar evidenciado na nossa caminhada de fé. Sou hoje um homem, um senhor, mas que quando criança vim de um lar muito pobre, para um entendimento bem rápido, porque tudo aqui tem que ser muito rápido, porque nós precisamos remir o tempo, para entender o quanto havia de pobreza naquela época. Quando chovia, mamãe nos colocava, nós somos de uma família de 5 filhos, e mamãe nos colocava debaixo da mesa porque era o lugar que chovia menos dentro de casa. Então, nós viemos de uma realidade assim. Mas nunca faltou dentro desta casa amor, carinho, um pai trabalhador e esforçado, mas até os meus 10 anos de idade, um homem que tinha o vício da bebida, o vício do jogo, andava armado, mas que ao completarmos 10 anos, Jesus entrou na nossa casa, a luz da salvação brilhou no quarto, naquele pequeno quarto, naquele pobre quarto, um quarto onde dormia o casal e os 5 filhos, e aquela luz que brilhou
levou para dentro da nossa casa a salvação. E eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus salvou os meus pais, curou a minha mãe, libertou o meu pai e mudou a história daquelas 5 crianças. E nós somos gratos ao Senhor. E de lá para cá, temos servido a Deus em todas as áreas da igreja. Líder de criança, líder de jovens, cheguei até reger senhoras, fui porteiro, secretário, tesoureiro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor e hoje presidimos há 20 anos a nossa amada família Deja. Então, eu sou um homem abençoado, um homem realizado, um homem feliz e um homem grato, porque também não adianta nada do que eu disse antes se você não terminar dizendo, eu sou grato. Grato porque reconheço que tudo que vivo, tudo que já vivi, tudo que vivo é a misericórdia de Deus. Não mereço nada, mas a mão poderosa de Deus nos trouxe até aqui. Graças a Deus. O senhor falou desse seu início da história do senhor. Em algum momento o senhor já sabia, falei, um dia vou ser pastor. Ou quando isso aconteceu, o senhor foi surpreendido, assim? Desde cedo, minha mãe muito católica, rezadeira de terço, meu pai vicentino mariano da igreja. Eu sempre ia às missas no domingo muito cedo. E amava estar na igreja, de servir. A ponto que, às vezes que a nossa professora de catecismo faltava, a freira pegava, nos conduzia à garagem da casa ao lado, entregava a revistinha e eu, como a criança mais velha, tinha ali 9, 10 anos de idade, ficava cuidando daquelas crianças menores, falando ali, né, o pouco que nós sabíamos, a ponto da freira um dia chegar para minha mãe e dizer assim, Dona Terezinha, o seu filho vai ser padre. E, na verdade, tudo apontava que realmente eu tinha um chamado sacerdotal. E se minha mãe e meus pais não tivessem aceitado Jesus, talvez hoje o que ela disse seria a realidade. Porque, na verdade, assim como a andorinha achou no altar de Deus um lugar para descanso, eu me sinto, todas as vezes que estou no altar da casa do meu Deus, descansado. Não no altar, mas no Deus que ali habita. Então, o chamado, ele é maravilhoso porque no chamado existe tudo o que você precisa para a tua alma, para a tua mente, para o teu coração. Quando eu vejo pessoas reclamando do peso, eu passo a entender que ela não entendeu o que é realmente o chamado. Chamado é gratidão porque você está num lugar que poucos são chamados a estar, são escolhidos para estar lá. Então eu louvo a Deus. Esse chamado eu já sentia desde criança. E assim, nesse seu processo que você estava sendo presbítero, sendo diácono, você já estava ali tipo naquele pensamento, nossa, isso aqui vai ser maior do que eu. O caminho que eu estou seguindo no meu ministério vai ser muito maior do que eu. No dia em que alguém que Deus chamar se achar maior do que o chamado, maior do que a obra, ele já não serve mais para estar lá. A obra de Deus, ela é maior do que qualquer pessoa. O reino de Deus. Quando a pessoa coloca o coração dele, coloca o ego dele acima, ele deixou de estar apto a exercer o chamado. Porque, na verdade, a obra de Deus, o chamado de Deus, ele não está relacionado ao poder pessoal, ao conhecimento pessoal, à força pessoal, porque o poder de Deus, ele não opera na força humana, ele opera na fragilidade humana. Quando Deus quis jogar um gigante filisteu no chão, ele não buscou o soldado mais treinado, o maior soldado do exército de Israel. Ele foi no meio do mato, encontrou o menino. Porque se ele usa um soldado grande e valente, não teria sido Deus, teria sido o soldado preparado. Mas quando ele usa alguém que aos olhos humanos é incapaz, então todos terão que dizer, Deus foi com ele. Então não terá sido a força humana, terá sido o poder de Deus operando na fraqueza humana. Nossa, pega essa, segura. E eu vou entrar, a gente nem tava nas perguntas, mas o senhor viveu agora, nesses últimos dias, um momento que o pastor Toninho, presidente, não existia. Ele estava falando aqui pra gente antes, um advogado, um juiz não existia, porque lá era outra situação. Inclusive, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência pra gente. O que o senhor pode falar? Na verdade, o que é falado na montanha fica na montanha, mas dizer que todos deveriam passar por essa experiência. E eu fiquei me perguntando no primeiro dia,
praticamente em quase todo o segundo dia, o que realmente eu vim fazer aqui? Um pastor presidente, um homem de quase 60 anos de idade, né? Vivendo algo muito diferente, estranho a tudo que eu já vivi, e entendendo que tem muitas pessoas que hoje criticam esse movimento, esse trabalho, e eu decidi lá com a certeza de que quando eu ouvir alguém criticando, a primeira pergunta que eu farei para a pessoa é: você subiu a montanha? Porque só pode falar quem subiu. E eu posso dizer a vocês que é maravilhoso, diferente de tudo que eu já vi. É transformador para quem realmente abre o coração e se propõe a se libertar, a entender que ali é um processo, desde a hora que você entra no grupo, entra no ônibus, chega no lugar e depois passa a viver tudo que eles têm na programação. E eu me senti ali realmente dependente de Deus, e chegou um momento que eu entendi que eu tinha que viver aquilo intensamente para poder ter a compreensão do que realmente é a montanha. E às vezes as pessoas não entendem, falam de coisas que eles não sentiram. Então, convido a quem não conhece que procure um top, que procure fazer, procure se inscrever, vá, porque quando você voltar, com toda certeza, o que alguém falou para você deixa de existir, e o que você vai trazer será maravilhoso e será algo poderoso para fazer com que outros, através de você também, desejem subir. Poxa, a quem que é, só para a gente poder entender e saber quem que procura, quem que é o top? Na verdade, aqui são vários, tem no mundo inteiro, né? Uhum. Na verdade, eu acho que são 20 ou 40 países, eu sou iniciante, né? Sou um novo legendário, mas aqui no Brasil já tem vários. Eu hoje fiz a minha inscrição para poder servir, porque eu voltarei à montanha para servir, e eu tenho todas as obrigações ministeriais, então eu vou ajustar a minha agenda, mas eu quero voltar para servir, porque eu também quero ajudar, porque eu fui ajudado lá. E é uma das coisas que você aprende. E família não deixa a família para trás. E eu quero voltar, e então eu penso que eu quero viver isso e quero fazer com que outras pessoas entendam a importância desse trabalho. Aqui em São Paulo, eu fiz pela Igreja Batista Vinho Novo. Vinho Novo. Então procurem. E um grande abraço ao pastor Alexandre. Aprendi a amar desde o momento que eu o conheci. Um homem simples, um homem que carrega um peso enorme nos ombros, porque assumiu esse compromisso, e junto com outros homens tão valentes quanto ele, eu conheci alguns, vem desempenhando e fazendo um trabalho maravilhoso através do Legendários, através da Igreja Vinho Novo, que é a capital, né? Legendários Capital. Boa. Então procurem, gente. Eu vou procurar. Matheus provavelmente também. A gente vai postar nas redes sociais. Quem tiver interesse, procure aí. E eu posso dizer a vocês, será maravilhoso. Graças a Deus. Toma. Meu pastor estava falando, o senhor falou aí que o senhor tem as suas obrigações ministeriais. Quais que são os maiores desafios que o senhor enfrenta como pastor presidente, que a gente é difícil ter essa realidade, né? Como pastor presidente de um ministério com tantas igrejas, em tantos lugares, até lá no Japão. Na verdade, quando eu comecei cuidando de criança. E às vezes a gente não entende a importância de você passar por todas as fases. Ninguém sobe uma escada pulando do primeiro degrau ao último, num salto só. Ao subir uma escada, ele precisa pisar em todos os degraus para chegar lá em cima em segurança. Cuidar de criança, cuidar de jovens, cuidar
da parte do louvor, ser líder de jovens, estar à frente na tesouraria, na secretaria, na porta, na recepção, como cooperador, como diácono, foi nos dando a capacidade de entender as dificuldades de cada lugar e o que sente a pessoa que está lá, porque eu estive lá. Então, isso ajuda você a administrar as crises, né, quando elas acontecem, e entender também as reações. E hoje presidir ainda traz um peso maior, porque até ali eu era líder de um grupo. Quando você vai pastorear uma igreja, você é responsável por todos os grupos daquela igreja. Mas quando você assume o ministério, aí você começa a responder por todas as igrejas do ministério. E aí vem um outro peso. Você também passa a ser pastor de pastores. E aí você tem que cuidar dessa área, que é uma área tão importante, que é cuidar de quem cuida. E, na verdade, é uma das coisas que hoje... Por que eu estou buscando informação? Por que do curso da psicanálise? Por que eu resolvi subir e viver esse momento na montanha? Porque nós também, além de cuidar da igreja, cuidar do ministério, nós cuidamos de quem cuida. E quem cuida, ele acaba vivendo um desgaste maior, físico, emocional, psicológico e espiritual. Eu vi minha mãe falar muitas vezes a respeito disso, que quando nós acessamos o mundo espiritual, precisamos buscar cobertura espiritual. Porque se você vai mexer em algo que Satanás resolveu destruir, você não pode acreditar e ficar pensando que não vai haver um contra-ataque. Então você vai fechar todas as brechas para que, se houver um contra-ataque, ele não atinja a sua família, não atinja aqueles a quem você ama. Então você vai proteger com oração, com jejum e com graça e com conhecimento dentro da palavra de Deus. Amém. E assim, pensando nesse de cuidar de quem cuida, como é que o senhor lida com líderes, com pastores que às vezes não seguem a mesma visão, não tá ali no mesmo direcionamento que o senhor tá tendo de Deus, sabe? Que pensam diferente, né? Que pensam diferente. Eu acho que o problema não é pensar diferente. Eu penso que todo consenso é burro. Você tem que estar aberto a ouvir a opinião de pessoas. Agora, uma coisa a gente precisa ter claro no nosso meio. Nós não vivemos na igreja democracia, é teocracia. É Deus conduzindo o seu povo. Ele que escolhe pessoas. Houve no tempo de Moisés questionamentos a respeito disso. Arão, Miriam, né? Outros se levantaram questionando a liderança de Moisés porque achavam que eles também podiam. E houve um momento bem crítico e Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou resolver isso. Manda cada um dos responsáveis de suas tribos trazerem as suas varas e colocar diante de mim. E junto com estes, Arão. E todos eles colocaram as varas diante do Senhor, diante de Deus. E Deus respondeu. Quando eles voltaram pela manhã, das 12 varas, representando as 12 tribos de Israel, uma vara estava diferente. E o questionamento é: por que Arão? Porque Moisés escolheu Arão, mas não foi Moisés que escolheu Arão. Deus mandou Moisés escolher Arão. E aí o questionamento, e quando eles vão ver a vara que havia florescido, que tinha frutos, que tinha rebento, renovo, era a vara de Arão. Deixando claro que o Deus que escolhe é o Deus que sustenta, é o Deus que supre, é o Deus que cuida. E ninguém pode se meter nessa área. Então, nós precisamos, nessa área da liderança, passar esse sentimento. Não tem problema da pessoa, eu não concordo aqui, eu penso que podia ser diferente. Pensa, só não pode achar que ele tem que impor nada, porque Deus trabalha dirigindo sua santa igreja através daquele que ele escolheu. Agora, aquele que escolheu não pode ter mão de ferro. Ele também tem que saber que sentar, ouvir, é sábio. Quem escuta, aprende. Quem fala, se compromete. Então, quer dizer, liderar também é um ato de sabedoria. Você precisa ouvir, porque nem sempre você estará com a visão clara. E aí, quando você escuta um conselho, um amigo... Agora, escute as pessoas e obedeça a Deus. Nossa. O senhor estava falando tanto de Moisés quanto de tudo isso que o senhor falou agora, e a gente entende que o senhor hoje está numa posição de ensinar, mas que o senhor também aprende. Só que em um momento o senhor teve uma posição de sentar para aprender. E aí a gente foi fazer uma pesquisa um pouco aprofundada, e eu queria muito que o senhor falasse sobre duas pessoas e
e no que eles te ajudaram, como que foi, para a gente poder aprender o que você aprendeu. Queria que você falasse do pastor Valdir Muniz Bispo e Valdomiro Crepaldi. Foram muitos homens. Ninguém chega ao lugar, né, onde nós estamos e permanece lá pelo tempo que nós estamos. Dia 11/11 desse ano, nós vamos completar 20 anos presidindo a DEJA. Me lembro que quando assumi a DEJA, alguém chegou com uma informação dizendo: alguém disse que em 3 meses tudo fecha. Meu Deus. E já fazem 20 anos, então a pessoa que disse isso está há 20 anos esperando acontecer algo, porque na verdade eu não tenho nenhum problema quando eu vi isso, mas as pessoas às vezes não entendem que a porta que Deus abre, só Deus fecha. E a DEJA, eu cheguei nela, quando eu cheguei à DEJA, ela já tinha 7 anos de existência. E Deus ama a DEJA independente do pastor Toninho. Aliás, deixou claro que ama a DEJA trazendo o pastor Toninho, porque eu estava em um lugar, não imaginava, nem pensava que existia a DEJA, de repente Deus usa uma pessoa para nós e diz assim: um povo clama por misericórdia, eu te levarei a este povo. Quando eu chego, eu estava vivendo crises ali, porque eu, desconhecido, assumo a presidência, mas de repente, depois de alguns meses, alguém chega para mim e diz assim: nós somos o povo que Deus disse para o Senhor que traria o Senhor. Então, quer dizer, nós somos o povo que estávamos clamando por misericórdia. E naquele dia eu chorei muito, porque quando Deus falou comigo, foi praticamente 2 anos antes de tudo acontecer. De repente, 1 ano depois de tudo aconteceu, agora quase 3 anos, alguém vem e fala as mesmas palavras, só que dizendo: você está aqui, não é um acidente, não é um acaso, Deus te trouxe aqui. Nós oramos para que Deus trouxesse você aqui. E ter esse entendimento faz você entender a dimensão disso, né? Então, nós estamos servindo agora, esse ano completa 20 anos e entendendo que podemos ir mais longe. Meu Deus. E a gente entende que nesses 20 anos aconteceu muita coisa. Muita. E aí o senhor tem um lugar de, muitas vezes ali... Você me fez a pergunta do pastor Valdir e do pastor Crepaldi, eu não respondi. Pastor Valdir foi meu primeiro pastor. Eu tinha 10 anos de idade. Valdir Nunes Bícego. Ele tem uma apostila e um livro que ensina você a respeito do evangelismo. Um homem que eu vi os 9 dons espirituais sendo manifestos na vida dele. Para mim, um dos maiores pregadores que eu já ouvi pregar. Morreu muito cedo, em 1998. Acredito que com 58 anos de idade, com a idade que eu vou completar daqui 2 meses. Mas alguém que me ensinou muito e ensinou muitas pessoas e marcou muitas vidas. Pastor Valdir, ele passava o equilíbrio, passava o que é viver uma vida de unção. Eu era criança, quando ele terminava de pregar, o culto terminava, eu ficava pensando: ele vai para casa, ele deve entrar num lugar chamado assim, lugar santo, né? Porque hoje as pessoas olham para o pastor e não tem mais essa visão. Mas nós, antigamente, olhávamos para um pastor e pensávamos: ele é um homem santo, ele não é alguém comum. E, na verdade, Deus pega pessoas comuns para fazer coisas grandiosas e incomuns, né? Incomum. Então, é maravilhoso. E o pastor Valdir era um homem desse, que punha a mão, orava, Jesus curava. Me lembro de minha irmã ter sofrido um acidente, nós saímos do hospital e ela recebeu vários pontos e o médico disse que ela ia ficar com uma sequela porque uma parte do músculo da coxa tinha sido afetado. Ela era uma menina, acredito que na época com 7 anos de idade. E mamãe saiu do hospital e foi para o culto. Eu falei: mãe, não era melhor a gente ir para casa? Ela: não, vou passar na igreja para o pastor Valdir ungir. E quando nós chegamos lá, esperamos o culto terminar, ela levou a minha irmã lá na frente: pastor Valdir, a Solange sofreu um acidente, o médico disse que vai ficar uma sequela. Ele pegou o vidro de azeite, pôs o dedo na testa dela e disse: Senhor, não deixa esta criança, Senhor, com sequela. A Solange é a missionária da nossa igreja. Sim. E a perna perfeita. Então o pastor Valdir era alguém que eu
o via muito próximo de Deus. E talvez esteja a explicação porque ele faleceu tão cedo. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, Deus andava com Enoque, Enoque andava com Deus, Deus andava com Enoque, e um dia Deus veio e levou Enoque para ele. Então, pastor Valdir é alguém que andou com Deus, e Deus andava com ele. E pastor Valdemiro Crepaldi, um homem de uma história muito bonita, mas de tudo que eu vi neste presidente, né, de Apucarana, um homem pregava muito, um homem também com poder na oração, era a hospitalidade da casa deste homem. Esse anel que eu tenho na minha mão, eu recebi dele como presente. Eu amei e senti que fui amado por ele. Nós precisamos aprender a reconhecer o carinho de Deus através de pessoas. Às vezes a gente questiona muito Deus e Deus está dizendo, eu estou te amando. Eu coloquei pessoas no seu trajeto, eu coloquei pessoas no seu caminho. Você que não quis desfrutar do meu amor através de pessoas. Porque às vezes nós estamos esperando que Deus nos responda por outras maneiras, de outras formas, através de outras pessoas, mas é Deus que decide o caminho, a forma, a maneira como vai trabalhar. E eu posso dizer a vocês, eu fui e sou uma pessoa amada por Deus, porque eu reconheço, Deus colocou no meu caminho muitos homens e mulheres que tiveram uma atenção, preocupação, outros que me corrigiram, e hoje eu entendo que a correção desses homens me tornaram quem eu sou hoje, porque às vezes a gente só recebe como amor de Deus aprovação, aceitação, mas amor de Deus está muito mais ligado à correção do que à aceitação e aprovação. Então, o pai corrige o filho que ama. Então, quanto mais corrigido, mais amado. Que a gente possa entender isso. Então, o pastor Valdir e o pastor Crepaldi foram dois homens que marcaram a minha vida, um na minha infância e outro no início do meu pastorado. Meu Deus do céu. O senhor estava falando de corrigir. O senhor foi corrigido em algum momento. Sempre. E hoje o senhor corrige. E sou corrigido ainda. E ainda também. Agora na montanha fui corrigido muitas vezes. Mas o senhor, no lugar de corrigir, como que o senhor... Porque isso aí é uma dificuldade minha às vezes. Como que o senhor equilibra a justiça com a misericórdia? Dentro da Bíblia, uma coisa simples. Se você pretende usar a vara... Às vezes eu fico preocupado quando alguém terminando de pregar, ele vai naquele rompante dizendo assim, hoje eu desci o cajado. Cajado não é algo para bater. Cajado é algo para guiar. A vara foi feita para correção. Então, até a Bíblia diz, corrige com a vara. Agora, se você não tiver o azeite, não use a vara. Porque depois de usar a vara da correção, você terá que usar o azeite do consolo. Uma pessoa não pode sair de um lugar de correção sem receber o azeite do conforto. Eu vejo pessoas achar que é simplesmente corrigir e mandar a pessoa ferida para casa. Não. Quem abre a ferida, cuida dela. Se você não está disposto a cuidar da ferida que você abriu, então não fira. Então, correção, ela precisa ser entendida que não há problema em corrigir, desde que você entenda que tem que ter amor. Vara e azeite. Vara e azeite, anota, viu? Anota. Aqui, ó, anotando. E assim, o senhor tem uma posição ali de liderança na igreja, né? Que você administra muitas igrejas e existe um momento ali de que você se vê numa solidão, sabe? Só o senhor sozinho. Um pastor nunca é só. Porque ele tem o sumo pastor. A dificuldade é que o fato de você estar numa posição de liderança onde nós estamos, você não pode compartilhar tudo com todo mundo. Outra coisa que eu aprendi muito cedo com líderes que eu tive é que você vai viver uma vida inteira e pessoas com quem você poderá falar de tudo cabe em uma mão e sobra dedos. Então você tem que entender que existirá coisas que você não poderá falar com todo mundo. Existem coisas que você precisará falar com pouquíssimas pessoas. E dá para entender, Jesus tinha 12, chegou a enviar 72.
Esse Jesus que enviou muitos, chegou a ter 5.000 sentados ouvindo ele, só homens, entre homens, mulheres e crianças, diz 12.000 pessoas. Este Jesus, determinados momentos da vida dele, era 12, determinado momento da vida dele era 3, determinado momento da vida dele era 1 e de determinados momentos sozinho. Outra coisa que ouvimos muito na montanha, né? Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E lá no deserto ele foi tentado. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele estava só. Como é que nós sabemos que ele foi tentado? Se não tinha ninguém lá vendo. Ele falou, né? Porque ele voltou e teve coragem de dizer para os discípulos: eu fui tentado. Quem não confessa a tentação, confessa pecado. Então, liderar é o ato da sabedoria, de saber que você precisa ter a graça de entender e ver nas pessoas a condição de receber informações. Então, nem todos poderão ouvir tudo. Tem pessoas que não têm estrutura para ouvir. Então, você precisa pedir a Deus que te dê graça, discernimento, e entender que algumas coisas realmente você vai ter que falar só com Jesus. E posso dizer, ele tem todo o consolo que você precisa, toda a graça que você necessita e todo o amor que você vai precisar e querer naquele momento de crise, de dificuldade, e todos passam. Líder, com toda certeza. Hoje, quando eu pelo menos, quando eu passo por esses momentos, eu vou direto no pastor Toninho. Não tenho outra ideia. Eu vou direto nele. E o senhor tem esses... Eu acho que tem. Porque o senhor é homem. Esses momentos de falar assim, eu tô cansado. Como que é... Porque quando eu quero me reabastecer, eu vou atrás do pastor Toninho. Como que o pastor Toninho se reabastece? Eu gosto muito da passagem, né, que fala da águia. E não existe uma maneira de você se renovar se não for na rocha. A rocha é Jesus. Todas as vezes que você quer ser renovado. Oração, palavra e se recolher. Para você ter um momento de intimidade com Deus. Às vezes não precisa nem falar nada. Deus escuta o seu murmúrio, Deus escuta as suas lágrimas, Deus entende você. O problema é que às vezes a gente acha que vai precisar de tanta coisa para que ele entende você. Outra coisa que ouvimos muito agora esses dias, aqui em cima Deus não quer saber a sua melhor versão. Ele já sabe, foi Ele que te deu. Ele quer que você confesse a tua pior versão. Meu Deus. Que você possa expor diante dele, porque as pessoas chegam diante de Deus querendo falar coisas e Deus está dizendo, não, mas isso aí eu sei, eu quero que você fale o pior de você. Realmente eu quero que você fale das suas fraquezas, dos seus pecados, das suas dificuldades. E não existe renovo se você não estiver disposto realmente a viver o processo da águia, arrancar penas velhas. Trocar o bico velho por um bico novo, porque às vezes o bico velho vai fazendo a gente ficar só reclamando, porque a gente vai ficando cansado e aquilo vai se tornando um peso. E eu vejo obreiros e pastores e às vezes pessoas reclamando de algo que era maravilhoso no começo de tudo. Então, trocar o bico velho, arrancar as penas velhas, gastar as unhas velhas para ter unhas novas, para poder voltar a ter pegada, porque chamado é pegada, depende, a forma como você fala, transfere esperança. Você vai conversar com um crente, com um líder, você não espera que ele diz, sabe, mas às vezes você pergunta, e aí, irmão, como é que está? Mais ou menos. Não, quem vai falar com você espera ver alegria, fé, graça em você. Você precisa ser a voz de Deus, você precisa ser alguém que transfere esperança. Então, trocar o bico é renovar a fala. Trocar as penas é mostrar, deixar as pessoas verem em você um novo reflexo renovado. Cansou, vai em Cristo, renove. Quando sair dos pés de Cristo, volte. É como Moisés descendo a montanha. Quem tentou olhar para ele e não conseguia, porque o rosto dele brilhava como o sol.
Então, que o sol da bondade, que o sol da graça, que o sol do renovo, que o sol do poder de Deus seja manifestado através do nosso rosto, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E assim, pastor, falando sobre igreja e o futuro da igreja, qual que você acha que é o maior desafio da igreja no Brasil hoje? A transição. Transição é o passar, mas passar para quem? Passar como? Esses dias eu estava ouvindo um pastor dando também uma palestra num podcast e ele estava falando a respeito da atualização. E eu venho falando isso há uns 6 anos, quando me encontrei com o nosso líder geral, que é o pastor Samuel Câmara, o líder da nossa igreja mãe em Belém do Pará. Sim. Alguém que eu mando o meu abraço, meu carinho, pastora Rebeca, pastor Felipe Câmara, pastor André Câmara, pastora Tereza Câmara, pastor Jonatas Câmara em Manaus. São pessoas maravilhosas e que aprendi muito desde que comecei a ir a Belém do Pará, né? E sonho em ir a Manaus, não pude ir esse ano, teve uma grande festa lá. E eu falei ao pastor Samuel alguns anos atrás a respeito disso e disse: pastor Samuel, eu estou muito preocupado a respeito da transição, porque precisa haver uma renovação, uma atualização. E aí esse pastor estava falando sobre isso. Se não atualizar, nós não conseguiremos fazer a passagem, porque a nova geração não aceita do jeito antigo. Nós estamos falando de mudar a palavra será a mesma. A igreja é a mesma, mas eu estou dizendo, não é o que você fala, é como você fala. E o celular, esse pastor estava dizendo assim, quem atualiza sempre o celular vai ficar com o celular usando 6 anos e ele funcionando bem. Quem não atualiza, às vezes em 2 anos, quando você vai tentar usar o aparelho, ele não funciona, porque não atualizou. A nossa igreja é a transição e a atualização. Nós precisamos atualizar e estar pronto para a transição. E a transição é entender que agora os jovens precisam estar mais próximos. Não dá para a gente esperar que os jovens envelheçam. E eu acredito que é com a força destes jovens que a nossa igreja vai fazer o último avanço, porque eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes e o poder de Deus está em vocês através da palavra. Uou. Mas o senhor acha que tem que essa transição e essa atualização é algo que a gente precisa fazer urgentemente para a igreja continuar avançando? O nosso podcast tem esse propósito de continuar remando, continuar se movimentando. E essa atualização é algo que a gente precisa fazer para continuar avançando. E aí, já complementando a pergunta, o senhor acha que a gente hoje, o que a gente precisa resgatar do passado que também não pode ficar para trás? Nós precisamos entender que a nossa base deve continuar firme. Nós temos a palavra de Deus, que é a base de tudo, é a nossa regra de fé e prática. Não existe como falar de ministério, não existe como falar de chamado, não tem como você falar das coisas de Deus se você não colocar a palavra de Deus, em tudo em cima da palavra, pela palavra, através da palavra. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é poderosa, a palavra é penetrante. Então é pela palavra. Nós não podemos abrir mão da palavra. Agora, entender que atualizar não é mexer na base. Nós estamos falando na vestimenta, e não estou falando de roupa, eu estou falando de aparência, e também não estou falando simplesmente do que hoje as pessoas falam de imagem. É muito importante. Hoje nós estamos aqui. E o que estamos vivendo aqui era algo impensado há muito tempo atrás. Podcast, né? Aí falar de transmissão de culto online. Mas quantas igrejas não deu a mínima importância para isso até a pandemia? É interessante o quanto algumas pessoas esperam coisas acontecer para eles então entender que é o momento de fazer alguma coisa ou de atualizar. E eu costumo dizer, você fez uma pergunta assim, quando? Né? Eu falo assim, e com que pressa? Eu não falo de pressa, eu falo o seguinte, que quem não começou não saiu do lugar. Não importa a velocidade com que você vai fazer. O importante é que você faça com constância, mas que comece.
Porque quem começou, ele pode ainda não estar onde Deus quer, mas ele também não está mais onde estava. Comece. É muito difícil quando a gente fala de atualização, porque eu tenho que me comunicar com as duas gerações. Com a minha geração, às vezes até um pouco mais velha que a minha, e o jovem. O jovem tem pressa. E os mais velhos ficam, às vezes, sentidos, porque estão vendo coisas mudando e que eles tinham aquilo como convicção, né? E nós estamos no meio, tentando dizer para eles, não, isso é apenas algo que serviu para o nosso tempo, e se não atualizar, essa geração não vai se comunicar, porque nós estamos falando de atualização para comunicação. Como é gostoso ver pessoas jovens sentadas aos pés dos mais velhos, escutando testemunhos. Porque, na verdade, com a pedra do testemunho, e eu falei isso ontem para alguns jovens, Josué, eu abri o Mar Vermelho para Moisés. Vou fazer um milagre amanhã para vocês. Mas vai ser assim. Peça que, quando o povo estiver passando pelo caminho que eu vou abrir para vocês, alguém pare e recolha 12 pedras. E estas pedras serão pedras do testemunho, porque haverá geração que não me conhecerá como vocês me conhecem hoje, que não terão vivido o que vocês estão vivendo hoje. E eles perguntarão, que pedras são essas? Então vocês responderão, essas pedras foram pedras que nós tiramos do meio do Jordão quando Deus abriu um caminho para nós. E o que isso quer dizer? Que se Deus abriu um caminho para Moisés no Mar Vermelho, se Deus abriu um caminho no Jordão para Josué, ele vai abrir um caminho para você e para mim. Agora, alguém terá que dar o testemunho para que essa fé exista, para que eu creia que Deus abre porta onde não tem porta, caminho onde não tem caminho e faça jorrar água onde não tem. E quando eu já ouvi testemunhos, eu vou crer no Deus que opera milagres. Então eu vou alimentar o meu coração com fé. E a fé vem através desse símbolo que eles pegaram para ficar... Diga-me alguma coisa que me dê esperança. Não estou dizendo que naquele tempo era necessário a arca, era necessário a pedra, mas hoje nós temos a palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquelas que não se veem. Então, só que aí eu sento com alguém que vai dizer, quando eu tinha a sua idade, eu passei por este problema que você está dizendo, mas Deus abriu uma porta, Ele curou, Ele libertou. Você alimentou o coração daquela pessoa com fé, com esperança, e ela vai sair de lá e dizer, Senhor, ó Deus que operou na vida deste irmão, desta irmã, faz na minha vida também. E o milagre vai se repetir, porque o Deus será sempre o mesmo. O Deus de Abraão, quando ele encontra Moisés na montanha, Moisés está ali vendo um pequeno arbusto pegando fogo e diz, Moisés, quem é o Senhor? Quer saber quem sou eu? Eu sou o Deus de teu pai Abraão, de teu pai Isaque, de teu pai Jacó. Quer que eu seja o teu também? Ele está sempre procurando alguém que o queira como Senhor, como Deus, como aquele que vai à frente. Moisés, eu irei adiante de vós. Então, se Deus estiver diante de você, tudo que for necessário, tudo que for preciso, Ele fará. Não simplesmente para você, porque às vezes, não, porque Ele me ama mais do que os outros. Não, para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle e para a tua alegria. Não. Ele vai ver você alegre, mas o nome dEle vai ser glorificado. Glória a Deus. E assim, falando sobre igreja e estrutura da igreja, o que o senhor acha sobre a tecnologia? Você acha que ela é uma armadilha ou você acha que ela é uma coisa que, para romper mais ainda na questão de evangelismo, de alcançar vidas, né? Ainda naquela questão de atualização. De atualização. A tecnologia era uma bênção desde antes. Imagina os missionários que vieram da Suécia, os fundadores da nossa igreja, que vieram da Suécia para os Estados Unidos de navio. Dos Estados Unidos para o Brasil de navio. Imagina se nós tivéssemos que fazer tudo hoje. Tudo bem que os navios hoje são muito mais rápidos. Sim. Mas imagina, aí vem um avião. Hoje, rede social, comunicação rápida. Você imagina, antigamente, telégrafo, enviar carta, correio. A gente enviava uma carta para uma pessoa, chegava 15, 20, 30 dias depois. Quando aquela carta chegava, você dizia, estou mandando dizer você que fulano está doente. Quando a carta chegava, fulano tinha morrido. Hoje não, a coisa nem aconteceu direito, o mundo inteiro está sabendo. Agora, se
estão usando a tecnologia para coisas ruins, por que nós não podemos nos apoderar dela? E aí eu me lembro que quando veio a televisão, porque a televisão é coisa do diabo. E hoje, para ter um programa na televisão, custa quanto? Ixi, cara, viu? Milhões. Então, por que nós precisamos primeiro rejeitar para depois entender que podíamos ter abraçado e ter usado aquela ferramenta como uma arma poderosa para poder fazer com que tudo aquilo que nós decidimos fazer para Deus pudesse ser feito de uma maneira mais rápida, eficiente, eficaz, propositiva e com mais assertiva. Então, nós precisamos entender que a tecnologia está aí. Ela pode ser usada como liquidificador. Alguém descarta um liquidificador dentro de casa? Mas liga ele e enfia a mão dentro. Não faça isso. Vai se machucar. Por favor. Micro-ondas se usa com a porta fechada. Não abra a porta do micro-ondas. Até porque hoje já existe até um dispositivo que quando você abre, ele desliga. Então, gente, a tecnologia é para ser usada. Agora é para saber usar. Tudo é para saber usar. Carro, telefone. Isso aqui é maravilhoso. Mas tem muitas famílias sendo destruídas por causa da internet ou por causa do celular. O celular é uma ferramenta maravilhosa. Olha nós aqui. A maioria das pessoas que vão nos ver será através do celular. Mas tem gente destruindo sua vida. Tem gente hoje tão viciado que hoje alguns já precisam de tratamento psicológico e até de tratamento psiquiátrico por causa da dependência. E nós precisamos buscar em Deus, até porque vivemos um momento muito crítico, onde a ferramenta, né, tecnologia, internet, celular, tem feito com que pessoas tenham se perdido na pornografia e outras coisas. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos resgatar essa geração e fazê-los entender que isso é para ser usado de forma sábia, inteligente, para nos fazer avançar e não ter que ficar servo, escravo, porque aquilo que domina você será o teu Senhor. Meu Deus do céu. E a gente, o Senhor veio, já você falou quando a televisão chegou. Quando eu cheguei aqui, ela já estava. Mas e como que o Senhor vê essa nova geração de líderes que está surgindo? Eles não pegaram muita coisa que o Senhor pegou. Eu olho para a maioria que eu gosto de escutar essa turma mais jovem. Uhum. Até porque a forma deles pregar é mais atualizada. Esses dias me perguntaram, pastor, como é que é o seu jeito de pregar? Porque nós temos hoje o pregador expositivo, o pregador temático, né? E eu peguei e falei, eu sou um trem desgovernado pregando, né? Porque eu venho no modelo antigo, e mais apaixonado por esses jovens pregadores, pelos pregadores que estão aí, como eu acompanho Márcio Valadão, como eu acompanho, nós temos pastor Adson Belo, nós temos Diego Menin, nós temos André Câmara, Felipe Câmara, são tantos nomes. Eu fico ouvindo pregação de não consigo ouvir toda a pregação, mas sapeio aqui, vou ali, porque na verdade eu preciso também, na minha maneira de falar, encontrar um jeito de agregar algumas coisas. Subir a montanha, fazer alguns cursos, tentar jogar para dentro de mim algumas coisas que vão me ajudar a fazer com que a minha pregação também seja aceita, seja ouvida, ou que as pessoas pelo menos parem para escutar. Do contrário, ninguém quer ouvir uma mensagem que não transformou o mensageiro. Ninguém vai querer parar para escutar um pregador que eles olham para a vida dele e não vê nenhuma eficácia daquela mensagem na vida dele. Ele prega, mas não vive o que prega. Então, eu sou apaixonado por essa nova geração e crendo que essa nova geração vai mais longe, vai mais alto, fará muito mais. E a minha pressa é que, se eles fizerem rapidamente, né, acessarem rapidamente o propósito de Deus para a vida deles, eu vou poder descansar. Descansa muito rápido, não, que senão a gente chora. E assim, no quesito ainda de tecnologia e igreja, o que você fala para as pessoas que, tipo assim, já é da geração antiga, né, mas não aceita tanto
A questão, tipo, de um telão, a luz apagada, fumaça na igreja. Também não pode chegar no tadinho dele. O que eu tenho tentado passar para nova geração? Vamos devagar, vamos agregando coisas sem pressa, e dizendo para a geração que caminha comigo muito mais tempo, a importância do celular. Eu estive com um obreiro que ele falou, eu não aceito atualização. Ele estava falando, de repente o celular dele tocou, eu esperei ele atender, ele terminou de atender e voltamos ao assunto, eu não aceito atualização. Eu falei, com licença, puxei o celular da mão dele, pus no bolso, ele falou, o que é isso? Eu falei, o seu celular está confiscado, o senhor não aceita atualização, procure o orelhão mais próximo e vá lá ligar, completar a chamada. Nem funciona mais. Aí eles, não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, você disse que não aceita atualização, então é orelhão. Aí eu falei, você aceita desde que te interesse, desde que não mexa tanto com você. E eu posso dizer, nós precisamos estar abertos para receber nova informação, atualização. Eu ouvi de um sábio pregador, o próximo passo de quem abdicou de continuar aprendendo é apodrecer. Quando você se fecha e diz, eu não tenho mais nada para aprender, o próximo passo é apodrecer. Eu quero descansar aprendendo. Até porque conheçais ao Senhor e prossigais em conhecê-lo. E ninguém conhecerá tudo de Deus. Como ninguém terá mais para dar para Deus do que Deus tem para dar para ele. Então, atualizar não é só uma urgência, é uma grande necessidade. Meu Deus. Eu não consigo parar, excluir a geração antiga, porque eu gosto muito. Acho que a gente aprende muito com coisas que eles já viveram, a gente não viveu ainda, e eles conseguem ensinar pra gente. E a gente entende, tendo aqui o pastor Toninho, que o senhor creio que você já tenha tido alguns aconselhamentos mais pesados, assim, como pegar um obreiro antigo, mostrar para ele que a atualização é necessária. Como que o senhor lida com esses aconselhamentos mais pesados, assim? Olhando para aquela pessoa, se é mais velho do que eu, como um pai. Se é da minha idade, como irmão. Quando nós conseguimos realmente ter o sentimento de olhar para o próximo, e é o que Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você pega a pessoa que é mais velha e que ela reluta com algumas coisas e você não olha para ela como alguém que está te resistindo, mas como alguém que tem a idade de ser seu pai, seu tio, seu avô, ou alguém que tem a idade de ser seu irmão, por causa da minha idade. E eu tenho dito, quando eu olho para as pessoas da igreja, os mais velhos como avós, como pais, outros como irmão, quando olho para pessoas mais jovens como filha, bem mais jovens como neta, quando você tem esse sentimento, realmente você tem o sentimento de um pastor, porque para o pastor são todas ovelhas e nós temos que olhar não simplesmente para a idade, mas ter essa afetuosidade, esse carinho, né? Então você vai diminuir a cobrança. Eu já fiz 246 casamentos e eu tenho dito que quando eu vejo alguém cobrando muito, é porque está amando pouco. Cobrar muito é sinônimo de amar pouco. Quanto mais eu amo, menos eu cobro. Porque chega o entendimento de que, para que eu vou ficar me desgastando aqui se eu amo tanto essa pessoa e não quero machucá-la? Então você vai saber como tratar as coisas. E assim, para que também despejar um balde de água se você pode ir de gota em gota? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Vai devagar. Que Deus nos ajude a ter paciência. Na verdade, as pessoas muitas vezes se perdem na sua impaciência, na sua pressa em ver acontecer. Fique tranquilo, na obra de Deus, não é você que vai fazer acontecer, é Deus. Meu Deus. Anota aí. Pelo amor de Deus. E assim, pastor, aqui. Como é que o senhor protege sua saúde emocional, sua saúde espiritual, casa,
Família, isso, esposa. família, tudo, carregando tanta coisa. Tipo, é um peso muito grande. Você tá carregando um ministério todo nas suas costas, né? Como é que o senhor protege isso? Antes de vir para cá, eu estava conversando com meu filho, que também é um pastor. E nós estávamos falando exatamente sobre esse assunto. Durante muitos anos, eu acabei, por causa de tudo que a gente já viveu, né? Eu venho de uma escola mais antiga. E essa escola, ela me ensinou o que ela aprendeu. E nós acabávamos sempre levando algumas dificuldades para dentro de casa. Já há muito tempo, a gente vem lutando, mudando isso. Mas de um tempo para cá, entender isso ajuda muito. Os problemas da igreja devem ser resolvidos no âmbito da igreja. Você poupa a sua família de viver certas dificuldades, traumas, também entendendo que separar a vida profissional, porque até 6 anos atrás eu tinha uma vida profissional, toquei uma empresa por 33 anos. Antes disso, trabalhei numa outra empresa, numa multinacional. E aí tem a vida profissional, a vida familiar e a vida pastoral. E você ministerial, que você precisa aprender a administrar. Separando cada coisa, deixando cada coisa no seu lugar. O pedreiro, ele trabalha o dia inteiro. Quando termina o dia, o mecânico, ele vai lá no vestiário, toma o seu banho, pega a roupa do trabalho, põe lá no armário e vai para casa, tomar do banho, passa perfume. Ele não vai com a graxa, com o macacão, com a chave de roda. O pedreiro não leva a colher, não leva o prumo, ele deixa na obra. Nós, às vezes, vamos para casa e leve a Bíblia, leve a harpa, leve a fé, mas deixa o problema. Porque, na verdade, às vezes a gente acha que ficar falando daquilo, não, vai orar por aquilo. E aprender isso é muito importante para você trazer a sua família olhando para o chamado, olhando para o propósito com fé, com alegria. Hoje, quando você ouve pessoas, não, eu não quero servir, eu não quero ministério, porque ele olha para aquilo e só vê sofrimento, porque ele viu aquilo aonde? Na igreja? Não, ele viu aquilo dentro de casa. Porque nas reuniões da igreja os filhos não estão próximos. Mas quando a gente vai para casa, a gente acaba levando o peso, a chateação, a angústia. Deixe tudo aquilo. Ouvi muito antigamente. Porque crente, alguém diz assim, eu não levo desaforo para casa. Se alguém me provocar, eu resolvo isso. Crente também não leva desaforo para casa. Quando acontece, ele põe nos pés de Jesus e vai embora para casa. O desaforo fica onde? Então, que toda a tua ansiedade, que todos os teus medos, que todas as tuas preocupações, a Bíblia diz assim, que todas as tuas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através da oração e súplica. Diante de Deus, não é diante dos filhos, não é diante da esposa, não é diante da família. Poupe a sua família do peso do seu chamado. Passe para eles a alegria de servir, para que eles vejam o chamado como honra e não como peso. Porque, na verdade, ser chamado por Deus é uma honra. É uma honra. Já teve algum momento que o senhor estava ali exercendo esse ministério de pastor, a pessoa chegou no senhor e o senhor simplesmente não soube o que falar e só chorou junto com a pessoa? Às vezes não é o simples fato de você não saber o que falar. Às vezes é que falar não vai resolver. Existem momentos em que palavra... Tem um hino antigo que diz que existem momentos em que palavras não resolvem. Há momentos em que palavras não resolvem. Mas um gesto de Jesus. E qual é o gesto de Jesus? Aquela mulher que vai aos pés de Eliseu. Que palavra que podia? Ela queria chorar. Ana, quando foi à casa do Senhor, ela foi confundida até com uma mulher embriagada numa hora tão cedo. Existem momentos em que palavras não vão resolver, mas um gesto de Jesus. Então, qual é o maior gesto de Jesus que nós aprendemos? E aí eu separei um versículo, e eu já vou me antecipando, eu sei que tem um momento aqui, depois eu repito ele, tá mas já encaixa aqui. João 13, versículo 15 diz assim, eu vos dei o exemplo, para que façais como eu fiz. Então,
Quando você não souber o que falar, não tiver o que falar, fale, abrace. Eu tenho dito para as pessoas, pregue e quando for necessário, use as palavras. Aproximou de você, não tem o que falar, a pessoa teve uma grande perda. Que palavra que pode? O que você faz? Abraça ela. No abraço tem aconchego, tem consolo, tem amor, tem misericórdia, tem afeto, tem carinho, tem remédio. O remédio de Deus. Não soube o que falar? Abraça. Abraço, Jesus. Tem algum conselho assim, pastor, que pra gente deixar anotado, que é tipo, como se fosse uma assinatura do pastor Toninho, que o senhor sempre dá, uma coisa que o senhor sempre fala, um conselho que o senhor sempre dá. Todo aconselhamento você como sempre... se fosse uma assinatura do pastor Toninho. São muitas coisas, porque na verdade a gente trata. Eu sempre costumo, quando eu vou aconselhar algum pastor, eu falo para ele: não desista de ninguém. Pastor não desiste. Pastor é pastor. E eu tenho dito, eu falo sempre, às vezes aquele que te feriu hoje será aquele que vai te ajudar mais amanhã. Eu vivi uma situação em um lugar como um jovem pastor, de alguém que foi uma oposição muito grande, porque ele não entendia. Veio um pastor totalmente diferente do que estava. E aí é um choque, choque de realidade, um choque é um choque. E aí eu sei que houve uma necessidade da igreja e eu pedi ao Senhor que me desse alguém que pudesse resolver aquilo. Aí Deus me deu o nome desse irmão. Aí eu falei, mas Senhor, ele não gosta de mim, ele é contra tudo que eu falo, ele não concorda. Aí Deus falou, usa ele. Mas Senhor, usa ele. Eu esperei terminar o culto, quando estava fazendo a oração final, eu disse, irmão, me procura após o culto. Aí ele me procurou, eu falei, eu preciso de que alguém cuide disso. Aí ele ficou olhando para mim. E Deus falou que é para entregar isso para você cuidar. Mas pastor, o senhor acha que eu mereço? Aí eu olhei para ele e falei, você quer que eu seja realmente sincero? Não. Meu Deus do céu. Eu até agora estava ali no púlpito dizendo para Deus, não. Mas ele disse para mim, entrega para ele. Eu pastorei essa igreja há muito tempo. E no dia em que eu me despedi dessa igreja, ele estava no lugar que eu o coloquei, chorando, e me abraçou. Meu Deus. Ele nunca saiu do posto. Ele chegava, no mínimo, meia hora antes. Houve um momento em que, vocês me conhecem, ali na sede, eu fico atendendo pessoas, às vezes da meia-noite, às vezes até mais. Ele tá lá ainda. E ele ficava sentado, ele recolhia os lixos, deixava a igreja organizada para o próximo culto, porque todo mundo ia embora. E aí eu percebi que ele estava ficando lá até 11, meia-noite, aí eu chamei ele e falei, irmão, pode ir embora. A obrigação de ficar aqui até mais tarde é minha. Eu sou o pastor. Aí ele disse, pastor, quando o senhor disse que Deus falou com o senhor disse que era para abrir e fechar. Eu falei, então, mas eu estou dispensando você de... Não, se Deus falou que era para abrir e fechar, é para abrir e fechar. Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia durante o dia, o senhor sabe que eu trabalho muito. Eu falei, mas você entra no serviço 5 da manhã. Pastor, eu sento lá atrás, enquanto o senhor atende as pessoas, eu leio minha Bíblia. Mas eu vou abrir e fechar. E ele fez isso muito tempo, sem reclamar. Aqueles que talvez hoje se opõem a você, se você os vencer no amor, eles dão até a vida por você. Isso me pegou. E eu tenho dito às pessoas o seguinte, o pior inimigo que você vai ter na sua vida é aquele que um dia foi muito amigo. Porque ele frequentou a intimidade da tua vida, ele conhece tudo sobre você e ele sabe onde te ferir. Então, eu tenho dito às pessoas, não despreze ninguém. Ame as pessoas, cuide delas, viva o teu chamado. E se porventura alguém te machucar, saiba, Deus tem remédio para tudo. Se você for até ele, ele cura você. Nós olhamos para um Cristo na cruz, ele estava como? Havia algum traço de não sofrimento? Ele esvaziou a si mesmo. Então, se quer
eu aconselho viver intensamente o chamado, viver a obra de Deus, esteja pronto para ser ferido. Mas não precisa viver ferido. Já corre para o ambulatório do Cristo e sai de lá renovado. Cheio. E assim, pastor, já teve alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que o senhor já te falou, que o senhor nunca falou no púlpito, mas, sabe, Que marcou sua vida, né? sua vida, que você falou, nossa, isso daqui mexeu comigo. Já houve várias situações a respeito de promessas que Deus me fez, que estão ligadas a pessoas, e às vezes você precisa, conte o milagre, mas não conte o nome do santo, né? Então você vai viver aquilo que Deus disse, mas você não vai poder falar, porque aquilo também pode fazer com que pessoas se sintam magoadas, feridas. Houve coisas a respeito também de pessoas que não obedeceram, e Deus falou que ele ia tratar, e não tinha... A posição do pastor é passar o que Deus falou, mas você não tem como evitar, porque quem pode evitar algo é a própria pessoa. A única pessoa que pode impedir que o propósito de Deus aconteça na sua vida é você. E a única pessoa que pode também chamar o peso do que fez é você. Ninguém... Pai não salva filho, filho não salva pai, e a gente tem que entender isso. E eu fico triste em dizer, vi pessoas passarem por processos doídos porque não entenderam, não compreenderam que Deus estava falando e achavam que era o pastor falando. E eu me calei e esperei Deus realmente cumprir o que ele... E vi. Não só uma vez, muitas vezes. Meu Deus do céu. E o senhor vendo assim tudo que o senhor viveu até hoje, se o senhor pudesse conversar com o Antônio Lisboa há 20 anos atrás, antes de chegar na Deja, o que o senhor falaria para ele? E a gente pega porque a gente está 20 anos atrás. Exatamente. Hoje, eu daria uma cesta de café da manhã, se pudesse, toda semana, para os pastores que eu tive, porque hoje eu entendo o quanto eu dei de trabalho. E olha que mais alguém temperamental, às vezes questionador, e quando eu vejo alguém me questionando, logo eu digo, não tem problema, ninguém vai colher o que não plantou. E hoje, se eu pudesse, eu diria para aquele jovem pastor, né, são 33 anos pastoreando, eu diria para ele, seja mais paciente, seja mais apto nas coisas concernentes ao trato da dificuldade de conciliação, porque às vezes a gente se cansa de ver as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos processos, e você não pode nem se magoar e nem desistir disso. Todas as vezes que eu penso nisso, eu me lembro de Pedro. Né? E é interessante, depois de tudo que já Pedro havia vivido com Jesus, Pedro ainda faz aquilo, vou contigo até a morte. Jesus fala, não, antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. Isso aconteceu, então ele olha, Jesus olha para ele, ele se decepciona. E a decepção foi tão grande, e a gente entende isso pelo fato de que ele abandona o chamado, volta a fazer o que ele fazia, pescar. E é uma decepção tão grande que ele ainda arrasta outros com ele. E é interessante, Jesus ressuscita, aparece às mulheres, manda avisar os discípulos que o que estava entre os mortos agora é vivo. E ele só estava lá, mas ele é a fonte da vida. E aí ele manda avisar e ainda diz assim, dá uma observação, não esqueçam de avisar a Pedro. Mas o que Pedro faz? Voltou a pescar. O que Jesus faz? Vai onde Pedro está. Talvez eu não tivesse essa humildade. Ele foi porque quis. Eu avisei, eu disse. Então, eu diria ao jovem pastor, como eu disse aqui, o Jesus falando em João, assim como eu fiz, façais vós também. Vá, seja paciente, seja longânimo. Pedro deu certo. Porque, na verdade, o que o amor não vencer,
nada mais vence. Dizem que a arma mais poderosa é a bomba atômica. É que algumas pessoas não conhecem o poder do amor. Não existe uma arma mais poderosa do que o amor. Meu Deus. O amor explode coisas, arrebenta separação e divisão. O amor traz zelo. O amor faz coisas tão distantes voltar a estar tão próximas. O amor alivia o peso. O amor tira a dor. Então, eu diria àquele pastor jovem, ame mais, reclame menos, obedeça mais, entenda a diferença, porque eu também questionava meus pastores, vai a diferença da idade, e hoje, quando eu olho para vocês, entendo algumas coisas. Eu, com toda certeza, hoje daria uma cesta de café da manhã para todos, sempre que pudesse. Alguns já dormem no Senhor, a maioria deles, mas não a título de gratidão, porque, na verdade, somos hoje tudo o que recebemos de informação. E eu fui construído pela palavra de Deus e pelo amor de muitos homens que olharam para mim com misericórdia, alguns me corrigindo, e eu achava que aquela correção não era boa naquele momento, mas a correção no momento não é boa mesmo, mas depois ela surte o efeito que ela vai trazer para você: salvação, conhecimento, vai trazer para você habilidade para lidar com as dificuldades da sua vida. Sou grato a Deus. E assim, pastor, se um dia o senhor te chamasse para viver uma nova estação, longe da Deja, como é que você gostaria que a Deja lembrasse de você? Só com gratidão a Deus. Por onde eu passei, eu não voltei. E eu vivi muitas histórias nos lugares que eu passei. Só num lugar eu fiquei 28 anos. E eu entendo que um pastor, ele passa, é natural esse processo, e ele precisa aceitar isso de uma forma sábia, porque aceitando isso de forma sábia, ele sofre menos e vai fazer com que quem fica também sofra menos. Porque vai chegar um novo pastor, haverá um novo amor, e as pessoas terão uma nova gestão, e ele não pode achar... porque às vezes eu vejo algumas pessoas... porque eu saí de lá, olha, estão amando o outro tão rápido. Mas é assim mesmo. Tem que ser assim. Porque se não for assim, você não fez um bom trabalho. O bom trabalho de um líder, de um pastor, até de um empresário, não é quando ele está. É quando ele não estiver mais. Se tudo continuar melhor do que antes, ele fez um bom trabalho, ele deixou um bom fundamento. Olha a igreja de Jesus Cristo. Eu vou ao Pai, mando o Consolador. A igreja hoje é poderosa. Olha o tamanho que essa igreja tomou. A pergunta é, Jesus fez um excelente trabalho? Então, um bom líder deixa o trabalho feito, vai embora com gratidão e espera ser lembrado com gratidão. Ele não espera que ninguém fique indo atrás dele, que ninguém fique chamando ele. Não, se ele ensinou direitinho, o povo vai abraçar a nova liderança, vai seguir com a nova liderança, agradecendo a Deus e orando: Senhor, onde ele estiver, por todo o tempo que aqui ele esteve, cuida dele. E de vez em quando sentir, manda entregar um bombom. Uma cesta de café da manhã. Pronto. E como que o senhor gostaria que lembrassem da Adeja? A Deja, ela será sempre lembrada. Às vezes as pessoas relacionam, pastor, porque a Deja sem o senhor... A Deja nasceu antes de mim. Quando eu cheguei, a Deja tinha 7 anos. A Deja, ela tem o propósito de Deus para a vida dela. A Deja é uma igreja diferente. É uma igreja que ela tem vivido o processo de renovação com os menores desgastes. Talvez tudo que está sendo implementado na Deja fosse implementado num outro lugar. Pensa no vendaval, no terremoto. Mas conosco vem acontecendo. E é interessante, a gente tem uma turma, ainda temos pioneiros sentados lá. Sim. E eles me abraçam. E aí teve uma irmã pioneira, ela me abraçou após uma Santa Ceia. Logo depois que a gente deu uma mexida, né, uma repaginada, ela subiu no altar, me deu um abraço. O senhor me permite lhe abraçar? Eu falei, por favor. Ela disse, pastor, não desiste, continua. Nós estamos amando ver essa nova... Aí eu falei, muito obrigado, eu precisava ouvir isso. Meu Deus. Porque às vezes a gente olha para o líder e pensa, ele também não tem medos.
ele vence os medos, mas todos têm suas apreensões. O problema é que o líder precisa confiar na voz. Eu não fui desobediente à visão celestial. Se foi Deus quem falou, Deus vai cumprir. E se foi Deus quem mandou, você pode fazer, porque Ele vai garantir. E isso nós temos vivido. Eu acho lindo esse contato que o senhor tem com tanto o jovem, tanto a criança, quanto o irmão mais experiente. Sim. Ali, né? E eu queria saber para o senhor qual que foi como que eu posso dizer, a maior dor assim que o senhor viu no olhar de alguém. São tantas coisas. O que eu vi durante todo esse processo pastoral, quando alguém vem confessar e ele termina de fazer a confissão, eu pego a Bíblia, coloco diante dele e peço que ele coloque a mão em cima da Bíblia. E aí eu preciso fazer o que a Bíblia ensina. E aí eu olho nos olhos dele, peço que ele olhe nos meus e digo: você hoje está desligado do corpo de Cristo. Para que você encontre o perdão, para que você se reconstrua, para que você busque o caminho de acesso, para que você encontre em Deus tudo que você pelo caminho veio perdendo, porque é outra coisa que precisamos entender: ninguém cai da noite para o dia. A queda, ela é algo que acontece muito antes da pessoa cair. É só olhar o pecado de Davi. Ele um dia ocioso, um dia passeando fora do palácio, um dia olhando alguém de longe, um dia parando para admirar o que estava vendo, um dia perguntando quem era, um dia mandando trazer o que viu, outro dia fazendo o que não devia, outro dia tentando esconder o pecado, matando o marido da mulher, até Davi cair. Quanta coisa aconteceu e ele podia ter parado, e a pessoa não para. Ela vai até o fim. Então, é triste porque quando eu fiz isso e faço, eu olho nos olhos da pessoa, eu vi pessoas chorarem, um choro de angústia tão grande, e nenhuma vez que eu fiz isso eu não chorei junto. Porque é o que Jesus ensinou: a compaixão é se colocar no lugar de alguém. A íntima compaixão é trazer a dor que ele está sentindo para dentro de você. E aí, quando eu falei, você está desligado, eu vi pessoas, não. Por quê? Ela sabe que a partir daquele momento, se Jesus voltar, e as pessoas, muitos não acreditam nesse processo, mas o próprio Jesus disse: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, não vi uma dor maior que essa. E não compartilhei uma dor maior que essa. E o senhor eu já vi pessoas de chegar em mim para falar que eu pequei, mas eu não preciso falar com o pastor porque eu já me arrependi e já orei. E eu aprendi com meus pais que é importante você chegar no pastor e falar, porque ele que vai direcionar a partir dali. Tanto se você vai estar ali disciplinado, se você não vai, para te aconselhar. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa importância de chegar no pastor, no anjo da igreja, para confessar esse tal pecado, vamos dizer assim. A Bíblia diz assim: confessando uns aos outros, mas a pergunta é: a pessoa para quem você vai confessar tem estrutura? Tem graça? Tem instrução? Outra coisa que precisa ser também pensado: como posso eu dever para o vizinho da direita e querer pagar para o vizinho da esquerda? Quem foi que Deus colocou para cuidar? Quem é o anjo da igreja? Como eu posso resolver minhas coisas com Deus tentando procurar alguém que vai ser mais conveniente para mim do que aquele que Deus colocou? É interessante que as pessoas procuravam Moisés e Moisés passava o dia sentado atendendo as pessoas. Quando Moisés estabeleceu outros para ouvir, e Deus, o sogro aconselhou, e depois Deus veio e falou a mesma coisa a Abraão, ao Moisés: são muitas pessoas, você está passando o dia, levante 70 homens que componham com você
o número daqueles que vão escutar o povo, para que sobre tempo para outras coisas e para você descansar. Mas Moisés levantou outros, então eles eram representantes de Moisés. Mas é interessante, às vezes eu vejo pessoas procurando alguém que não tem nada a ver com o chamado, não foi em nenhum momento levantado por quem Deus levantou para ouvir. Mas por quê? Porque aquela pessoa, ela não vai me confrontar. As pessoas hoje têm medo de ser confrontadas, não querem ser confrontadas. Eu penso que não pode ser afrontadas, mas confrontadas tem que ser. Então, não adianta. É através daquele que Deus levantou que as coisas vão se resolver. E é interessante que alguém me procurou há um tempo, e quando ela terminou de falar, eu orei, ela olhou para mim com a lágrima escorrendo e disse, pelo rosto, e disse assim, eu estou me sentindo tão leve. Aí eu falei para ela, o fardo do pecado é pesado demais. E tudo que o diabo quer é o teu silêncio. Porque ele vai pegar o teu silêncio, e porque é o nosso segredinho. E aí ele vai fazer você fazer outras coisas. Porque senão vão ficar sabendo, então faz. E a pessoa é assim, e o estado dela vai de mal a pior. Um abismo chamando o outro abismo. Eu ia falar isso agora. Quando eu me levanto e confesso, eu me liberto. Me liberto do quê? Do acusador. Pessoas preferem ficar sendo acusadas 24 horas do que andarem libertas pela confissão. E é aquilo que eu disse. Não confessa a tentação, confessará pecado. Não confessou pecado, vai viver atribulado. Hoje tem pessoas vivendo crises existenciais porque estão vivendo uma vida de pecado. Emocionalmente comprometidas por causa do pecado. Senhor. E assim, pastor, se você pudesse sentar hoje para tomar um café com algum personagem da Bíblia. Isso é boa. Essa tava Com ansioso. quem que o senhor sentaria? Eu amo todos os personagens da Bíblia, porque eu aprendo todos com eles, porque o que mais me encanta é que Deus não omitiu a fraqueza de nenhum destes homens. Está tendo um probleminha lá no Oriente Médio. Parece que foi um probleminha, foi algo que aconteceu na casa do pai Abraão. E Deus não deixou que nada ficasse sem ser contado. E isso não tirou a grandeza desses homens. Pelo contrário, manifestou que, mesmo com o poder de Deus manifestando na vida deles, eles eram homens comuns como nós, fadados ao fracasso, à queda. E às vezes a gente fica preocupado com isso. O problema não é cair, o problema é cair e não levantar. O problema não é pecar, o problema é querer viver no pecado. O problema não é ter se sujado, o problema é querer fazer da lama o lugar que você vai morar. Então, eu gostaria de... Hoje, talvez fosse Moisés. A DEJA é um ministério grande. Temos muitas pessoas em muitos estados e até no Japão. Mas imagina eu chegando no céu. Primeiro quero ver Jesus. O primeiro dali. Quero ver Jesus. Mas depois, onde está Moisés? E eu ia perguntar, Moisés, como é que você deu conta de cuidar de 3 milhões de pessoas num deserto? O deserto. Sem banheiro, sem mercado, sem açougue. Meu Deus. Como é que... Eu sei que pessoal murmurando ainda. E o povo murmurando, dando a volta 40 anos em torno da mesma montanha só porque eles murmuravam. Né? Sabendo que ele ia dizer assim, nada nos faltou. Tinha água saindo da rocha, tinha maná descendo do céu. Mas eu ia perguntar, como você conseguiu? 3 milhões de pessoas. Gente. Um homem num deserto, e nós estamos numa cidade grande, com todo o recurso, com tudo que a gente está vendo de aparato tecnológico, né? Equipamento, manutenção, mantimento, tudo, transporte. Gente, e ele com o que ele tinha e Deus. Mas ia perguntar para ele também 3 coisas. O que você sentia olhando para aquela nuvem durante o dia e para aquela coluna de fogo durante a noite?
sabendo o que ele ia dizer, a certeza que Deus estava lá. E o que você sentiu quando você viu a glória de Deus pelas costas? Porque hoje as pessoas não querem mais enxergar a glória de Deus. E a glória de Deus é algo renovador, transformador. E se a geração nova entender isso e desejar a glória de Deus, então eles terão tudo o que eles precisarão para realmente dar o último arranque da igreja e nós alcançarmos o que Deus deseja, que é arrancarmos essa geração deste mundo e levarmos para o céu. E o que eu acho interessante na história de Moisés é que ele conversava com Deus. Deus, ó, o povo tá reclamando disso. Aí Deus ia lá e dava um jeito, e ajeitava tudo. Ó, vai, faz isso, isso e isso. E aí acontecia. E o pastor Toninho, qual que foi tipo, uma experiência, assim, a maior resposta de oração que o senhor teve, já que o senhor orou e Deus foi e operou, e ali quando o senhor viu, aconteceu? Foram muitas. Tem muito mais próxima agora, mas uma que está viva, muito viva na memória e na mente, no sentimento da nossa igreja, é a nossa propriedade. Nós não tínhamos para onde ir, de repente surge uma situação, nós vamos lá sem ter recurso nenhum, um monte de jovem vendendo água no farol, trufa e bombom na faculdade, mulheres fazendo artesanato. Nós conseguimos alcançar, tínhamos uma entrada proposta de R$400 mil. Meu Deus. E um dia antes, nós tínhamos R$280 mil numa conta. Faltava 120. E no outro dia era o último dia para que nós pudéssemos depositar os 400 mil de entrada e assumir o restante, 900 mil, que nós pagaríamos em parcelas. Sim. E aqui veio o primeiro grande desafio, porque faltava 120 mil e era um dia antes e nós já tínhamos gastado toda a nossa força e energia. E aí, de repente, no final daquela tarde que antecedia, eu fui com o pastor Erone no banco, onde nós conversamos com o gerente para ver se nós tínhamos alguma condição. Ele falou, igreja, sem chance. E aí nós saímos de lá, de repente, um telefonema, um empresário de Guarulhos, que nunca congregou em nossa igreja, acho que foi 1 ou 2 vezes, e ele ligou e disse assim, estou sabendo que vocês precisam de um valor para fechar a entrada. Eu estou depositando na conta da igreja hoje R$120 mil. Meu Deus. Que vocês podem me pagar isso em 10 vezes, Nossa. em 12 vezes. E no outro dia de manhã, nós tínhamos na conta R$400 mil. E aí, maravilha, demos a entrada, o terreno é nosso. Nós tínhamos 30 mil para pagar, 35 mil para pagar todo mês. E aí veio a pandemia. Fecha tudo. Nós não ficamos devendo nada. O imóvel está pago, a escritura está no nome da igreja. E tem muitos outros, mas esse é um dos mais... Então, você depender desse socorro. E eu lembro que eu sentei num banquinho azul de madeira que ficava do lado de fora da igreja de onde nós estamos hoje, mas era o formato antigo, e os banheiros eram ao lado, e tinha uma rampa no meio. Eu sentei naquele banco e comecei a chorar e falei para o Senhor, por quê? Nós não temos para onde ir. Não tinha. Eu procurei imóveis para alugar, não tinha. Por que o Senhor está permitindo isso? Aí, de repente, eu saio andando pela calçada, como olhando para o nada, e vi uma placa, vende-se. Aí voltei, um obreiro falou, você sabe quem é o dono da imobiliária? E eu quero mandar aqui um abraço para o irmão Luiz, dono da imobiliária, de Iguatemi. E conheço. Você não consegue ligar para ele? 40 minutos depois daquela conversa, eu estava dentro da sala desse homem. Uma semana depois, esse homem tinha criado todas as condições para que a gente pudesse, junto com a família, chegar a um acordo de compra parcelado. Glória a Deus. Nossa, mano. Meu Deus. Então, quando o teu coração estiver aflito, quando a tua alma estiver angustiada, quando você não sabe para onde ir, porque não saber para onde ir não é não ter para onde ir. Guarde isso. Não saber para onde ir não é não ter para onde ir. Se você não sabe para onde ir,
vai para os pés de Jesus. Se você não sabe para onde ir, corre para Jesus. Ele sempre terá uma resposta para você. Jesus. Agora, pastor. Infelizmente. Assim. Finalizando. Não, vocês vão falar que acabou. Não, calma. Falaram que era 5 horas. Falta um pouquinho ainda. Falta um pouco ainda. Tem 10 para 5 ainda, tá tranquilo. Não eram umas 5 horas de podcast? 5 horas direto. E assim, falando de versículo. Que versículo bíblico você acha que define do começo da sua jornada até o dia de hoje? Até o dia de hoje? Até o dia de hoje. 1 Samuel 7,12. Até aqui me ajudou o Senhor. Glória. Eu vivi um momento na montanha. Em uma madrugada. E eu chorei muito. E eu falei para ele: por que eu estou aqui, Senhor? E ele falou para mim, bem forte no coração, ao ponto de eu cair de joelho no chão e ficar chorando. Chorando. Uma madrugada bem fria na montanha. E ele falou para mim: durante toda a tua vida, eu fui a você. Eu fui na sua casa, brilhei como uma luz no quarto e salvei seus pais. Eu fui a vocês, curei sua mãe, libertei seu pai da bebida, do jogo. Eu fui a vocês, mudei a história de vocês, dei futuro para vocês. Eu fui a vocês e dei propósito de vida, ministério. Eu respondi necessidades, eu socorri vocês em aflições, eu curei enfermidades, eu fui a vocês. Eu fui a você muitas vezes, mas hoje você veio a mim. Nossa. E quando ele falou assim, eu estava de pé, olhando, e ele disse: hoje você veio a mim. Eu caí de joelho, pus o rosto no chão e só chorava. Meu Deus do céu. Então, até aqui, me ajudou o Senhor. Nossa, que forte. Senhor, olha para essa câmera aqui, ó, e deixa uma mensagem para todo mundo que está escutando a gente, principalmente esses pastores, líderes que têm que passar por esse processo de transição, de atualização, e que com certeza aprenderam muita coisa com a gente aqui. Pastores, obreiros, pessoas que foram chamadas por Deus para exercer o santo ministério. Primeiro, não duvidem do amor de Deus. Amem ao Senhor. Amem o Senhor intensamente, porque não há ninguém que, tendo amado tanto a Deus nesta vida, não foi amado por Ele da mesma maneira. Segundo, não desistam do chamado. Não parem no caminho. Deus não tem prazer em quem retrocede. Nós caminhamos para frente. Nós não seremos contados entre aqueles que voltam para trás, mas seremos contados entre aqueles que avançam. Terceiro, acredite que o que faltar em você sobra em Deus. Quando você achar que não há em você mais condição alguma, força nenhuma, quando você achar que olhando para os lados não existe amparo, o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o teu alto e seguro refúgio. A mão dele é a tua proteção. E quando você achar que não há condição, recurso humano, acredite, ele é o Criador dos céus e da terra, doador da vida, dominador de todas as coisas. Ele é o Pai de tudo e ele tem com ele todo o poder. E não há nada que você venha precisar nesta vida que ele não tenha na mão dele para te dar. Que o Senhor te guarde, mas não olhe para trás. Aquele que olha para trás não é digno de estar com a mão no arado. Olhe para frente, siga. Acredite que aquele que te trouxe até aqui é poderoso para te levar muito mais adiante. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Oh, nossa. E agora fala pro pessoal também de casa, que vai ouvir a gente, né?
como é que eles encontram, como é que eles vê o que está acontecendo no Ministério Adeja. Você que está nos acompanhando nesse podcast pode também acompanhar a nossa família Adeja através das redes sociais do canal YouTube, Instagram, Facebook. Acesse, procure. Tem lá também as minhas redes sociais pessoais, PR Toninho Adeja. Você pode entrar. Espero poder contribuir com oração, com bênção, com alguma coisa que nós temos lá na nossa rede social, que você pode receber da parte de Deus. A única coisa que desejamos é que Deus abençoe vocês e que vocês possam frutificar e transbordar. A gente já está partindo para o final. Na verdade, a gente já ia finalizar. Só que tem uma pessoa ali que queria muito ouvir o senhor contando o testemunho do pulmão. O testemunho do senhor e dos seus pais voltando de um culto e o senhor tinha que fazer uma cirurgia. O testemunho dos seus pais voltando para o culto, o senhor tinha que fazer uma cirurgia. Eu era um menino de 13 anos de idade, 13, 14 anos de idade. Eu fui à cidade de Guaxupé. Lá nós temos hoje uma linda Adeja. E naquela época eu fui cantar numa rádio clube de Guaxupé, junto com os meus irmãos. E eu fui junto com o meu avô e junto com a minha mãe. Nós fomos num culto numa fazenda. E voltando do culto, nós viemos pela linha do trem, da Mogiana. E eu caí num mata-burro, aqueles espaços, né? Os animais passavam por baixo. E eu vim andando no trilho ali. E de repente cheguei naquela parte que é aberta. Eu desci, e eu estava com a sanfona nas costas, e eu entrei naquele vão entre um dormente e outro, e bati com o peito no dormente, e só não caí lá embaixo, porque eu estava com a sanfona nas costas, eu fiquei preso pela sanfona. E meu avô com a minha mãe vinha caminhando de atrás, e logo tropeçou em mim, me tirou dali. Quando chegou em casa, eu já estava com o peito todo roxo. Eles fizeram algumas compressas. Lembro que comprou o negócio, colocou no meu peito. Só que eu comecei, quando cheguei em São Paulo, eu estava escarrando sangue. E aí, minha mãe me levou no Hospital Santa Helena. Meu pai trabalhava na Antártica. E aí eu fui para o Hospital Santa Helena. E quando chegamos lá, fizemos a chapa do pulmão. E eu estava com a base do pulmão, havia derramado, né, sangue. E aí o médico disse: ele vai precisar ficar internado. E eu nunca tinha ficado longe dos meus pais, e aquele questionamento: não, eu levo ele em casa, a gente pega as roupas e a gente volta. E eu sei que nós voltamos em casa. E quando eu entrei no quarto, minha mãe preparando as coisas para voltar comigo para o hospital, e eu peguei, ajoelhei e falei: Senhor, eu fui tocar para o Senhor, e agora eu vou ficar internado? E chorei, e fomos para o hospital. Quando chegou lá, foi interessante, porque o médico pediu uma nova radiografia. E quando ele fez a nova radiografia, não havia nada no pulmão. Uou. Aquela mancha de sangue tinha desaparecido. E ali foi a primeira coisa que eu aprendi em Deus. Ele não fica devendo nada a ninguém. Se você o servir, se você o amar, quando você precisar do cuidado, do amparo, do socorro, é como eu disse, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Confie no Deus que te chamou. Acredite que ele é poderoso para cuidar de você, para cuidar dos teus sonhos, para cuidar da tua vida, para cuidar da tua saúde. Se você vem enfrentando algum problema de doença, quero profetizar que a bênção do Senhor traga sobre a sua vida, sobre a sua família, cura, saúde, seja em qualquer área, emocional, psicológica, sentimental, espiritual, física, que a bênção do Senhor dê a você saúde, vida e paz. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Depois dessa, eu vou falar mais o quê? Eu pergunto. Eu queria ficar aqui mais umas 3, 4 horas. Quando falou para mim 5, eu entendi que era 5 horas de podcast. Não, é até às 5. Ah, tá. Tá vendo? Eu queria, porque é difícil pegar o Tem que pastor mudar depois. então esse sistema aí, mano. Então, tem que adaptar. É concorrido pegar o pastor depois do culto. Aí a gente aproveita agora, né? Mas pra você que assistiu, eu tenho certeza que você foi abençoado. Eu com certeza vou assistir o podcast novamente. Vou anotar umas 10 mil coisas aqui. Muito obrigado, meu pastor, por ter separado esse tempo pra gente. Ele voltou de muitos afazeres. Minha pastora Giz, a gente tá orando por você e queremos você aqui também. Você traz ela, né? Quando ela melhorar? Ela vem. Ah, tá vendo? E aí eu vou prometer a vocês que eu vou deixar ela falar. Tá vendo? Pronto. Ela fala muito melhor. Tá vendo?
E a gente quer a senhora aqui. Assim que a senhora melhorar, a gente já marca o seu. Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Não esquece de compartilhar e de abençoar outras pessoas assim como você foi abençoado. Deixa seu like, seu comentário aqui. Com certeza a gente printa, manda pro pastor lá. Ele responde também que ele entra no YouTube, ele entra lá. Ele responde vocês. Deus abençoe e até a próxima. Até semana que vem. Semana que vem. Deus abençoe, gente. Tchau. Deus abençoe.